Olá, boa tarde. Eu sou o Vinícius, o host do Ricardo. E, bom, como me pediram para eu me descrever, eu sou um homem negro, careca, barbudo. Estou de fone de ouvido, camisa vermelha e uso óculos também. O ambiente à minha volta é praticamente um fundo de parede branca. Ali ao fundo tem o monitor da minha esposa, que ela está trabalhando aqui agora comigo. Quarentena, a gente está trabalhando junto. E, bom, eu vim aqui apresentar o Ricardo. Ricardo hoje vai falar sobre o que pode ser o terror de muita gente, que são sistemas legados. Quem nunca trabalhou com sistema legado ou está começando agora ou é muito sortudo. E, bom, o Ricardo ele é de Minas Gerais, formado em sistemas de informação, corintiano, mora no Rio. E, enfim, a globalização em pessoa, 3 estados em um só. O... Ricardo está aqui com a gente. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem. Tá um pouco baixo seu microfone, amigão. E agora? Melhorou? Isso, melhorou. Show. Bom, Ricardo, não vamos prolongar muito, porque o Ricardo tem bastante experiência na área, já trabalha há muito tempo. Somos amigos já há uns 4 anos. Muita conversa de código no bar, às vezes fica nós dois sentadinhos num canto batendo papo sobre essas coisas de informática, o pessoal tá falando de outras coisas e a gente tá aqui falando de programação. Bom, outro lembrete que me pediram para fazer é caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta, envia no nosso canal do Discord com entre colchetes pergunta. Eu vou estar de olho lá no chat, vou estar separando as perguntas no final da palestra, vou estar fazendo a pergunta para o Ricardo poder te responder. Tudo bem? Então, Ricardo, contigo, amigão. Opa, boa tarde a todo mundo. Me descrever um pouco como me pediram, né? Eu tenho pele clara, estou usando óculos, tenho um bigode. Meu cabelo está um pouco curto, não chega a ser raspado, mas também não é longo. Estou usando meus fones para poder fazer a transmissão e vestindo uma camisa de botões azul escura com estampa florida. Bom, como já falaram inicialmente, eu vou falar um pouco sobre como a gente lida com sistemas legados, né, e o que eu aprendi nesses 10 anos que eu tenho já de profissão, como que a gente pode fazer para tirar um proveito do que as outras pessoas que trabalharam nesses códigos já fizeram e o que a gente pode fazer de novo, né, nesse processo todo. Bom, inicialmente, o que a gente tem que fazer o que eu vou apresentar aqui? A definição do que é um sistema legado, depois eu vou falar um pouco sobre as ideias que a gente pode ter, né, de como trabalhar com esses sistemas. Vou falar um pouco também sobre a parte que eu considero muito importante, que são os fatores humanos nos códigos legados, e uma ideia final, que seria um apanhado do que a gente conversou aqui, mas algumas coisas que são mais pontuais e não são tão abertas para um tópico grande. Bom, primeiro, o que são sistemas legados? Eu não encontrei nenhuma definição acadêmica até hoje, mas uma definição muito boa que a gente acha de uma forma mais ampla, que várias pessoas comentam, que a gente tem já como uma segunda forma, como uma forma praticamente pré-definida, é que sistemas legados são todo e qualquer sistema que está no ar e ele gera algum valor para quem o utiliza. Então, ele pode ser um sistema que gera um dinheiro para a empresa que o produziu, pode ser um sistema que auxilia alguém a lidar com algum problema no mundo real. Tem toda uma questão a ver com isso, de ser um sistema que já está pronto. O sistema legado não é necessariamente um sistema antigo, não é um sistema que tem um código ruim, não é um sistema que tem várias cargas negativas que a gente acaba colocando. São sistemas que geram valor. Essa seria uma definição um pouco mais sucinta do que existe, né, dentro de um sistema legado. Agora eu vou começar a falar um pouco das ideias que a gente aprende, do que a gente pode fazer para tornar o trabalho com um sistema legado menos custoso, um pouco menos doloroso também para quem está começando, seja começando agora na programação, e já está entrando numa empresa que você tem um sistema funcionando, você já tem algum produto construído, seja também para quem já está há um tempo na informática, já está há um tempo trabalhando com código, mas sempre criou sistemas do zero, sempre trabalhou ou em startups ou projetos pessoais, mas nunca lidou realmente com um sistema em que ela não criou tudo do zero. A primeira coisa é obter informação.
Eu acho isso muito importante, é você conversar com quem já trabalhou com esse sistema, você conversar com quem utiliza, você saber quais são as linguagens utilizadas no todo o sistema, se é um sistema multilinguagem, se não é, desde quando o sistema existe, por que ele existe, qual que é a função que ele entrega, o que ele deveria fazer, que ele não tem feito e pretende se criar que pretende se criar para ele, o que ele já faz e faz bem, ou o que ele faz, mas faz mal. Você entender isso, você entender uma parte da arquitetura de maneira um pouco mais superficial, mas especialmente o que ele entrega de valor. Nisso, você entendendo, você já obtendo um pouco de informação de como que ele é construído, qual que é o objetivo dele, quais são os valores, é interessante começar a fazer perguntas e começar a entender como ele é tecnicamente falando. Se o código dele é um código estruturado, se é um código orientado a objeto, se ele tem um sistema de versionamento antigo, se ele tem um sistema de versionamento mais moderno, como que é feito esse controle de qualidade do código, como que ele foi arquitetado, se ele está num sistema serverless, se ele está num sistema tradicional, se ele está em nuvem, se ele está num sistema alocado dentro da empresa, não, sistema em servidores alocados dentro da empresa, quais bancos de dados ele utiliza, se ele utiliza banco de dados estruturado, não estruturado, como que é toda essa, como que é a montagem dele, né? O que compõe o sistema, o que ele entrega tecnicamente falando, né? Você não precisa, num primeiro passo, entender a fundo, você não precisa passar horas do seu dia, você não precisa entender, sei lá, no primeiro mês, tudo que o sistema faz, até porque você não vai conseguir. Mas é interessante começar a entender, desde o início, com o que você vai trabalhar e como é que você pode entender como ele foi feito, né? Você entender a arquitetura dele para você poder também ficar mais tranquilo, você ser uma pessoa mais tranquila para trabalhar com ela. Tendo isso em mente, essa visão mais geral que você obteve, como que esse sistema foi arquitetado, né? Como que as pessoas construíram ele, como é que ele foi feito desde o início, se ele foi feito já pensando numa modernização de código, se ele foi feito já pensando que daqui a 5 anos, 6 anos, essa arquitetura pode ser mudada, ou se ele foi feito de uma maneira muito engessada, um monolito que é realmente difícil de você separar, colocar ele em serviços diferentes, né, colocar ele em container, e ver também se ele tem alguma defasagem técnica muito grande, né, no que você pode fazer para melhorar isso. Ah, ele foi feito com Python 2, ele foi feito já com Python 3 em mente. Ah, se ele está em Python 2, é possível fazer essa evolução dele, é possível eu fazer esse sistema modernizado, ou ele realmente tem um legado muito grande, que tem uma dependência muito grande do Python 2. Ou até mesmo a versão anterior do Python 3, que você tem uma biblioteca que você acredita que melhoraria o desempenho dele, mas essa biblioteca só funciona com Python 3.6, por exemplo. Se isso tem alguma importância, né? Se toda essa forma da arquitetura atual do sistema, se ela tem realmente uma importância grande de ser daquela forma, ou se ela pode ser moldada para alguma coisa diferente, se aos poucos ele pode ser alterado de forma que a arquitetura dele corresponda a algo mais novo, algo mais moderno, algo que esteja apto também a sofrer mudança lá na frente. Tendo isso, você tem que, tendo isso em mente, né, que você tem que entender a arquitetura, é muito importante saber se existe alguma documentação. Quando eu falo de documentação aqui, eu não falo também só de documentação de código. Só ter documentação de docstring, ou ter documentação de comentários. Muita gente não gosta de comentários, mas tem alguns comentários que são pertinentes. Eu vou comentar um pouco mais à frente sobre isso. Mas também se existe documentação sobre a parte operacional dele. Nisso, parte operacional, quero dizer parte operacional técnica mesmo, né? Como é feita o deploy dele, como que você faz para versionar o sistema, se ele tem alguma regra para criação de branches, se ele tem alguma regra para criação de tags, como que seria essa parte da estrutura do sistema, né? Se você tem essa documentação feita, fica muito mais fácil de quem está chegando ao sistema legado entender e poder trabalhar junto com o que as pessoas já vieram fazendo desde que ele foi criado. Nessa parte da documentação, também é importante você saber se existe uma forma, né, de você documentar, se ele já tem alguma coisa que te auxilia na criação dessa documentação. Se não tiver, é interessante começar a pensar em ter essa documentação.
E quando você fizer alguma essa pesquisa, você não achar algo que tenha não tenha documentação, né, e você tenha que perguntar para alguém que já trabalha lá mais tempo que você, o que foi feito para aquele estágio do sistema, se você precisa realmente seguir aquela linha de pensamento, se as coisas ligadas com a parte de regras de negócio também estão documentadas, se não estão documentadas, por que aquela decisão foi feita no código, porque isso é uma coisa que impacta. Você saber por que decisões foram feitas em termos de código lá atrás, por que se obteve uma conclusão de que aquele caminho era o melhor, é interessante também. Para você também tomar essas decisões com mais segurança na hora que você for criar coisas novas. E quando você criar coisas novas, documente também. É importante se documentar as coisas novas, especialmente porque a memória falha. E isso é um exemplo de documentação para quando você for fazer um comentário pertinente, que eu gostaria de ter, que eu comentei, né, que eu falaria sobre isso. Não é um código Python, é um código sistema de um PHP, né, de um sistema legado que eu trabalhei nos últimos anos. Eu vou descrever, para quem não puder ler a imagem, eu vou descrever o que está no comentário. Quando for, aí está o nome do cliente embaçado, porque para manter a privacidade do cliente, vamos adicionar as datas de check-in ao final da variável, e atualmente esse índice dessa variável é 16. Ele deve ser mudado no arquivo AFManageSale, TPL, que é um arquivo de template para gerar o relatório, dentro da função getProjID, e também deve ser alterado no arquivo AFManageSaleExport, que é também um outro arquivo de template. O código não importa muito, mas é só um comentário pertinente, porque o tempo que eu demorei para chegar a essa conclusão e por que eu estou usando aquele índice dentro do meu código, por que eu não estou usando alguma coisa mais flexível, foi feita em função de um problema legado antes de mim, que para resolucionar, para você poder remover essa dívida técnica, seria um processo muito grande que impactaria demais no código. Então, você mantendo a solução antiga, por mais horrível que ela fosse, mas deixando comentários de por que você está fazendo essa alteração dessa forma, é interessante. Até porque nesse código específico, vieram me perguntar sobre isso, mais de um ano depois que eu tinha trabalhado nesse código, o que tinha que fazer porque estava dando problema no relatório, agora que adicionaram uma coluna nova, enfim. Se eu não tivesse colocado esse comentário para saber por que eu tinha feito isso nesse relatório, muito provavelmente eu ia perder um dia inteiro para lembrar uma coisa que eu fiz há um ano atrás. E é muito tempo de código, é muito tempo para você conseguir lembrar só de você olhar o seu código. Então seria todo um processo de debug, todo um processo que eu fiz há um ano e meio atrás, eu fazer de novo para chegar na mesma conclusão, sendo que um comentário no código, não um comentário inútil, mas um comentário específico de uma decisão arquitetônica que foi tomada há sei lá quantos anos atrás, muito antes de eu começar a mexer com esse sistema, foi feita. Aqui tem uma documentação que eu não vou ler inteira, mas é só para ilustrar, que é uma documentação sobre uma decisão de negócio feita por um parceiro nosso que tem uma API. Nessa API, você tem que mandar as informações para eles dentro de um arquivo CSV, com as colunas com um nome específico, uma separação específica, com uma formatação específica, tanto de data, quanto de número, quanto de valor no caso, né, o valor monetário, quanto da data. Então, para caso algum problema ocorra no processo de validação dessa informação que a gente enviou para o cliente novo, para a API desse cliente, caso ela venha a falhar, e a falha for, por exemplo, foi por um erro de formatação de arquivo, eu tenho documentado como era isso quando o código foi feito. Porque se houve uma alteração de regra de negócio do lado da API que eu consultei, e essa informação não foi repassada para a gente tem como saber que isso foi feito por uma alteração do lado deles, não é uma culpa nossa, porque a gente não teve essa informação nova de que, por exemplo, o formato da data agora não é mais só ano, mês e dia, é ano, mês, dia e hora. Então, tendo essa formatação nova para a data, eu preciso adicionar isso em minha documentação e estou seguro de que isso foi documentado, então isso não seria, por exemplo, uma emergência que a gente teria que fazer. O cliente, por exemplo, não ficaria queimado porque a gente não cumpriu com o que foi feito, com o que foi combinado antes da gente
quando a gente começou a ter o uso dessa API. Outra documentação também que é interessante fazer quando você tem, aqui mais um comentário também, né, de documentação de comentário que eu falo aqui, é quando você tem alguma decisão que você sabe que é péssima, que não é legal, mas que você está amarrado justamente por causa de um sistema de terceiro. Aqui eu vou ler de novo o comentário, né, para quem precisa da acessibilidade. É um if, que é onde eu verifico qual que é a resposta que veio dessa API que eu consultei, caso ela tenha um valor maior de zero e o valor dela não for nulo. Aí o comentário é o seguinte: aqui deveria ser verificada a presença de uma mensagem de erro no retorno da API. Por exemplo, internal failure, mas não encontrei nenhuma informação se isso gera uma exceção ou não. Em todos os casos, está sendo verificada a presença dos índices com as respostas. Nesse caso, o problema é que a API da Amazon, ela não entregava para a gente nenhum status, nenhuma informação concreta de que a consulta falhou. Então, eu estou partindo do pressuposto de que se o cluster for uma resposta diferente de zero e ele não for nulo, deu certo. Mas isso não significa que realmente é isso. Mas eu precisei comentar para caso alguém depare com esse erro e agora a API retorna um status, sei lá, tipo -1, por exemplo, e aí, ao invés de ele ler o código, saber que o código estava errado, o código foi feito numa época em que esse -1 não era usado, não existia no que a API retornava para a gente. Então, é um tipo de comentário em um código que você que está sendo feito, né, você está documentando o código novo que você fez, ou um código que já existia, que é interessante você ter, para, novamente, você ter isso alinhado com a regra de negócio, com a decisão que você tomou, embasada na informação que você tinha há 2 anos, 1 ano, 6 meses atrás. Aqui tem mais alguns exemplos de comentário pertinente em uma docstring. No documentário que eu vou comentar, né, porque a docstring é um pouco mais direta, né, se você seguir o padrão de docstring da própria PEP, não tem erro. Você passa os seus parâmetros, caso existam, documenta os parâmetros para a pessoa saber o que aquele parâmetro quer dizer quando você estiver fazendo você estiver utilizando, né, esse método, e comenta a funcionalidade do método. Mas eu vou ler o comentário porque é outro problema, né, que a gente teve, é uma outra exceção que a gente pode existir, mas que está amarrado também na API que a gente está consultando. É também na API da AWS, eu lerei o comentário agora. A AWS não retorna nenhuma mensagem de OK quando usamos o dry run. Ela retorna uma exceção dizendo que tudo daria certo, se não fosse a sua ousadia em definir a operação de dry run. Qual é o problema nisso? O comentário é meio engraçadinho e tal, mas a API de você fazer um pedido de spot instance para a AWS, quando você faz isso usando o dry run, ele não te dá uma operação de OK. Ele simplesmente fala que a operação teve uma exceção, ela não foi válida porque você usou o dry run. Então, no fundo, você não sabe se essa operação realmente deu certo. Porque, assim, teve uma exceção, beleza, eu vou olhar, então, se tem essa string gigantesca dentro da minha mensagem quando eu tiver feito o dry run. Então, você está amarrado numa estrutura de uma API de terceiros, em que você tem que fazer, de novo, às vezes, um código não tão eficiente, não tão interessante, que no caso seria você validar uma exceção através de uma mensagem de uma string, né, de uma mensagem de string, ao invés de você usar alguma coisa um pouco mais interessante, né, uma exceção que ela retornaria para você. Outra documentação interessante é você documentar commits. A pessoa, uma vez, né, conversando com esse funcionário lá da empresa, ele achava que é besteira você escrever commits com mensagens claras. Para ele escrever simplesmente o que você estava fazendo, tá bom. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi com os anos, né, usando o Git, não foi logo que comecei a usar o Git, é que o que foi mudado você tem no seu diff. Então, você não precisa falar o que foi mudado. É interessante você falar o porquê que você mudou. Então, a sua mensagem de commit, é muito melhor você falar o porquê que aquela alteração foi feita, né, no que ela afeta, do que você simplesmente falar, alterei a coluna que tem o CPF. Poxa, isso eu estou vendo no diff, né? Uma coisa um pouco redundante até. Aí eu vou ler mensagem de commit, né? Para a acessibilidade de quem não puder ler a mensagem. A correção na consulta leads por CPF. Esse é o título do commit. Aí a mensagem de commit seria:
Corrigido a ordenação e agrupamento quando usada a coluna derivada total por pessoa. Quando era feita a ordenação em uma coluna referente a total per person, coluna derivada de uma soma de ocorrências, era exibido um erro porque o Laravel tentava fazer leads total per person, resultando em um erro no Maria de coluna não presente. Aí só explicando um pouco o que é isso para quem não está muito familiarizado com o Laravel, né, que é um framework PHP. O ORM do Laravel ele é um pouco literal. Então, se você não fala para ele exatamente o que você está passando, ele vai achar que você está procurando uma coluna no seu banco de dados. Então, uma coluna derivada em que você faz uma passagem de parâmetros, que você fez uma coluna nomeada, por exemplo, soma de valores, alguma coisa, ele dá um erro, ele te apresenta um erro porque você está passando, teoricamente, uma coluna que não existe. Então é interessante você falar nesse contexto, né, nesse commit, por que eu mudei, qual que foi o erro que eu fiz a alteração, né? Tipo, por que aquela alteração ocorreu. E debug bastante, preferencialmente usando o depurador. Quando a gente é iniciante, é difícil mesmo você entender um pouco como funciona a depuração, né? Para que você precisa depurar, mas com o tempo você vai entendendo isso, você vai sabendo como utilizar as ferramentas de depuração. E é muito importante porque com a depuração, você entende a arquitetura do código, você começa a se sentir mais confortável em alterar o código, né? Você criar coisas novas também para ele, e especialmente por que algumas regras foram tomadas, né? Como é que algumas regras funcionam dentro do seu código. Então, não tenha medo de depurar. Se você é novato, comece a pensar, né, nessa depuração e começar a utilizar, né, ferramentas que te ajudem, né, nessa depuração e seguir em frente, sempre tentando ter em mente que isso é mais um passo à frente no seu conhecimento, é um passo a mais no seu entendimento desse código legado. Outra questão é, tipo, não ter medo de mexer no framework que você estiver trabalhando e nas bibliotecas internas, né? Aí um caso rápido que a gente teve um problema muito grande lá há uns anos atrás na empresa. A gente tinha um sistema que ele lia um feed XML, a partir desse feed XML ele montava o nosso feed com os traqueamentos de link para a pessoa publicar no site dela, né, montar uma vitrine, quer que seja, a partir dos links da nossa rede de afiliação. Aí o sistema começou a cair, ele começou a não funcionar nessa parte de leitura e de indexar e entregar o feed para os clientes. O problema foi porque um dos nossos clientes, de repente, o XML dele passou de alguns megas para mais de giga, porque ele englobou vários marketplaces no mesmo feed. E a biblioteca que o framework da época usava, ele usava Simple XML do PHP, que é uma memória que é uma biblioteca que depende da sua memória RAM. Ela monta o seu XML todo na memória RAM e depois ela lê o que ela montou. Então o servidor era um servidor pequeno, tinha pouca RAM, estava sempre estourando RAM. E como isso ia crescer de forma exponencial, a gente falou, vamos mudar a biblioteca que usa essa parte. Então nessa parte de leitura, a gente removeu tudo que o framework usava do XML e usou a nossa própria biblioteca. E isso funcionou, tipo, a gente usou uma biblioteca que é mais pura do PHP, né, que ela é mais difícil de utilizar, mas ela lê linha a linha dos arquivos, ela não carrega o arquivo primeiro inteiro na sua RAM, e isso solucionou o nosso problema. Até então, tipo, a gente não voltou a ter nenhum problema relacionado a estouro de memória por leitura de arquivo. Então, não tenha medo, tipo, é difícil no início também, né, você alterar um framework, mas não tenha medo, tipo, se você acha que o framework está entrando no seu caminho, você pode remover essa parte e adicionar o seu código. Porém, tem uma coisa também, tipo, não consertar que não está quebrado. Aí isso vale porque eu acabei de falar do framework. Não é porque você vê alguma coisa de um framework ou um código de alguém que você vê que teria uma maneira mais eficiente de fazer isso. Se você não está numa tarefa de refatoração, se você não está numa tarefa em que aquele código reflete diretamente no seu problema, não mexe, porque você pode desencadear uma série de problemas. Você tem que estar muito seguro de que aquela alteração que você vai fazer não vai quebrar o teu sistema. Anota isso, deixa isso, talvez um backlog, deixa isso como um passo a mais no que você pode fazer assim que você resolver o seu problema. Mas lembra, se está funcionando, não mexe.
Eu falo isso por experiência própria, eu já mexi em muita coisa que eu não precisava ter mexido e isso encadeou uma série de problemas desnecessários. E quando você criar novos códigos, aí você pode sim pensar em utilizar sempre novas práticas. E conforme você for corrigindo, for trabalhando em bugs, você vai utilizando suas boas práticas dentro dos seus códigos antigos, dentro dessa parte de refatoração. Não caia na síndrome do não foi inventado aqui, isso é muito importante. Para quem está começando agora, esse é meio que uma forma de você dizer para a pessoa que não é porque isso é externo, não é porque você está usando um framework, uma biblioteca instalado via pip ou qualquer coisa do gênero, que aquilo é ruim. Você não tem que estar o tempo inteiro criando coisas do zero. Você não é tipo uma programadora pior, um programador pior, porque você não está usando a sua criatividade para criar uma solução hiper mirabolante. Não, cara, se você tem uma biblioteca que trabalha melhor para datas do que você faria do zero, usa aquela biblioteca, não tem importância. Testes. Se não tiver testes no código, que é muito comum em testes em sistemas legados, é interessante você começar a criar esse hábito, você teste unitário, teste de integração, teste de cobertura. É difícil, não é uma coisa fácil de fazer em sistema legado e às vezes é até impossível. Mas sempre que você puder, comece a criar uma cultura de ter testes automáticos e, de preferência, testes que englobem o sistema inteiro. Se já tiver, maravilha, você segue o padrão que a empresa já adota para você criar os testes para os códigos novos que você criar. Dívidas técnicas, eu já falei um pouquinho sobre isso lá em cima, mas é uma coisa que acontece, não tem como evitar. Você vai ter código ruim, que aquilo ali gera um problema, por exemplo, a questão do Simple XML. Eu considero uma dívida técnica, que isso poderia ter sido resolvido, poderia ter sido mudado há um bom tempo, mas dívida técnica surge por N fatores. Não é porque existe uma dívida técnica, que quem criou aquilo é incompetente, isso não é um traço negativo, isso é uma forma só de... É um reflexo de decisões ruins por parte de gerência, às vezes uma sobrecarga de trabalho em alguém técnico, às vezes algo no psicológico da pessoa que estava afetado, são várias coisas que fazem gerar uma dívida técnica. Então é complicado você julgar um código porque você viu uma dívida técnica, mas é interessante corrigir sim dívidas técnicas. Devo refatorar? Não no primeiro passo, porque você tem refatorações simples como essa, só para ilustrar um pouquinho a imagem, eu estou mostrando um código em que eu usava um random int onde não precisava, depois eu só passei a usar uma forma mais simplificada desse random int para fazer o que eu queria, que basicamente nesse código é uma rolagem de dados. Mas você pode ter uma refatoração muito complexa, como foi o caso de um sistema novo nosso, que é novo, mas já é legal, porque ele já entrega valor. Mas quando eu fiz a construção desse sistema, eu estava utilizando nossa biblioteca dentro do próprio sistema, né? Não era um repositório separado para essa biblioteca. Com isso, toda vez que eu alterava alguma coisa nas nossas bibliotecas, eu precisava alterar em todos os sistemas que usavam essa biblioteca, para ele poder ficar um código alinhado. Então, a solução foi criar um repositório separado e criar ele como submodel dentro dos outros sistemas. Então, essa alteração de você tirar um código que é dentro de uma árvore do seu Git, para ela virar um submodel, que é uma árvore externa de outro repositório, demanda um trabalho, demanda uma dedicação. Então, não foi feito esse refatoramento do dia para a noite. Não foi porque eu vi que ia ser melhor que eu saí mudando em todos os sistemas que utilizam a nossa biblioteca. Isso é uma alteração que ainda está sendo feita, que passo a passo a gente está mudando tudo que for usando, né, esse Dynaton Utils, usar ele como repositório e não mais como biblioteca interna. E documente essas alterações, especialmente porque aí isso já é um pouco autoexplicativo, né? É interessante você falar por que você fez aquela alteração, seja no seu commit, seja na documentação corrida, seja nos comentários pertinentes. E por que não refatorar agora? O principal, acredito, é justamente porque você não vai saber o impacto que aquela sua refatoração vai causar. Ela pode não causar nenhum impacto, ou ela pode ter um impacto gigante, como o caso dessa biblioteca, né? E eu simplesmente alterar
Ele como um submodel não é tão simples. Ah, não, pô, só vou lá colocar o commit. Não, não é. Eu tenho que ver quando vai ser feito isso, se isso vai impactar o sistema, porque eu tenho que colocar o sistema em standby, eu tenho que fazer essa aplicação em produção, são várias pequenas alterações que a gente precisa ter consciência de que vai ter um impacto. Então, segura a onda, não precisa refatorar agora. Mas você quer agora. Tipo, não tem muito que você fazer porque você não vai poder mudar agora. Você tem que ter um pouquinho mais de consciência que esse sistema ele vai ter um impacto grande se você causar uma falha, simplesmente uma refatoração que você achou que estava ok e a parte do código que você testou no seu teste unitário, que você testou nos seus testes funcionaram. Mas lá na frente, numa outra classe que chamava aquele método, você esqueceu, você nem sabia que fazia a chamada para aquele método. E agora aquela parte daquele sistema parou, naquela parte do sistema parou de funcionar. E aí, como é que você faz? Enfim, e você tem que reescrever sua documentação, sempre. Sempre. Tipo, não é chato, é muito chato, mas tem que escrever. Agora eu vou falar um pouco dos fatores humanos dentro dos códigos legados. É uma parte que é um pouco mais, que eu acredito, né, que seja mais importante até do que a parte técnica, mas é uma parte um pouco mais difícil de você perceber. Isso é com a experiência que você vai ganhando. Então, quem é novo não precisa ficar desesperado se você não consegue detectar essas coisas ainda. Relaxa, tipo, com o tempo você vai entendendo, você vai passando a ver isso conforme você ganha experiência. A primeira coisa é xingue o código, não a pessoa. É muito comum a gente, às vezes, ver um código e falar, nossa senhora, meu Deus, essa pessoa, não acredito nessa pessoa. Que isso? Por que ela fez isso? Como é que ela fez isso? Nossa, olha só que coisa grotesca. Não, tipo, não xinga ela. Você não sabe se ela estava num estresse emocional pessoal muito grande, você não sabe a pressão que ela estava sofrendo no trabalho, você não sabe se ela era uma equipe de uma pessoa só, você não sabe se o prazo dela era um prazo ridículo. Tem várias coisas que envolvem a criação do código. Às vezes a pessoa realmente era só incompetente. Pode acontecer isso, pode. Isso não é porque o código é ruim que só o fator em volta da pessoa que fazia tudo ser grotesco no código dela. Não, talvez se ela realmente fosse uma pessoa incompetente. Acontece, existe profissional incompetente em qualquer área. Mas evite xingar a pessoa. Xingue o código, tipo, desabafa, fala tipo, olha esse código bizarro e tal. Isso você pode fazer, é até saudável. Você reprimir essas coisas não são tão legais. Porque isso reflete no seu trabalho também, né? Um código ruim, às vezes, faz com que o seu trabalho tenha muito mais percalços do que ele poderia ter. Mas foque no código, não foque na pessoa que fez antes. Até porque amanhã você vai ser a pessoa xingada. Então, tipo, toma muito cuidado com isso. O seu código não é a maior maravilha do mundo. Então, quando você estiver trabalhando num código que uma outra pessoa escreveu, tenha um pouquinho mais de sensibilidade com isso. Porque um dia você vai estar estressado, um dia você vai estar se sentindo mal, um dia você não vai estar legal, você vai estar com um prazo curto em que o que funciona vai ser isso e pronto. Então, cuidado um pouco com isso, tá? Tipo, não martiriza muita pessoa, nem você mesma, tipo, tenha um pouquinho mais de cuidado na hora de você xingar o produto. E como eu falei, essa solução não resolve tudo. Então é aquilo, não é porque você está lendo um código que você discorda, simplesmente por discordar, que ele não tem nenhuma falha técnica, não é uma coisa que você vê ali e você pode falar simplesmente que, não, esse código é ruim porque tecnicamente está errado. Não, existem coisas que realmente vão estar tecnicamente erradas, que você pode fazer isso uma refatoração disso e melhorar aquilo e fazer aquilo funcionar como deveria. Isso você vai encontrar vários casos que eu já passei, né, em que alguma coisa não funcionava como esperava porque tinha uma validação de variável ruim. Ou então a pessoa achava que aquilo fazia uma coisa quando fazia outra. Acontece. Erros aparecem no código de todo mundo. Mas não é porque aquela pessoa toma uma decisão de, às vezes, usar um framework, às vezes usar alguma coisa que você não concorda, né? Uma biblioteca ou não usar uma biblioteca, né? A pessoa ter feito isso na mão, que aquilo é ruim. Não, cara, tipo, não é porque a pessoa fez um puta trabalho quando ela criou lá um código de validação de data, por exemplo, que aquilo é ruim. Talvez quando ela fez não existisse nenhuma biblioteca para ela fazer aquilo. Ou talvez ela usou uma biblioteca que era ruim de mexer, que não funcionava por causa dela. Então ela teve que criar uma solução na mão.
Então toma cuidado com isso também. Tipo, de você descartar uma solução de que já exista ou que uma outra pessoa fez, simplesmente porque você discorda dela. Mas eu sou freelancer, consultora, e se eu não posso trabalhar como eu quero, eu vou recusar a oferta. Cara, tipo, não dá para você ter esse pensamento. Mesmo que você seja freelancer, mesmo que você seja uma pessoa que trabalha como consultora, não toma esse caminho. É um caminho ruim, até para você profissionalmente. Você tem que estar aberto a soluções novas, você tem que estar aberto a aprender com o que outras pessoas fazem. E aí, nisso, envolvendo que a sua solução não resolve tudo, envolvendo também essa questão de que, o que eu sei é o melhor de tudo, não embarque nos hypes. Hype é muito perigoso, especialmente se você quer anexar isso a um sistema que já existe. Você não sabe necessariamente se aquilo que você viu de novo é até apropriado de ser aplicado no que você está trabalhando agora. Então toma cuidado. E escute, escute e escute. Nesse caso, eu falo não só de escutar seus coleguinhas de trabalho de código, o pessoal que trabalha na parte técnica, mas escute o usuário, preste atenção no pessoal que tenha o contato maior com a operação do sistema. Porque às vezes uma decisão que foi tomada lá atrás de arquitetura já não é uma coisa tão interessante para o usuário. Talvez o usuário nunca nem tenha gostado daquela decisão, mas era o que tinha na época, porque, de novo, precisavam daquela coisa urgentíssima de última hora. E então é legal você escutar todo mundo que está lá, você escutar ideias novas de alguém que chega com uma proposta nova e fala para você, pô, por que a gente não usa o MongoDB no lugar aqui do MariaDB? Isso foi até um problema que a gente teve lá no nosso trabalho, não envolvendo a pessoa não escutar, né, mas a gente ter uma solução que não estava dando conta e a gente alterar o tipo de banco de dados que a gente usava, né, sair de um banco de dados tradicional, né, para ir para o banco de dados orientado à documentação, desculpa, orientado a documento, para que ele funcionasse perfeito. Tipo, ele funcionou perfeito para o que a gente precisava. O ganho que a gente teve de performance foi absurdo. Então é bom você estar aberto a ideias novas, é bom você escutar, é bom você entender que outras pessoas que nem técnicas são, elas têm um propósito, elas têm uma ideia que pode ser benéfica para todo mundo. E a propósito, o seu código não é essa maravilha toda, não. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente quando você está ouvindo críticas, que entra na parte de você escutar. Se alguém chegar e falar para você, pô, isso que você fez não é muito legal, você sendo tanto um novato, você sendo uma pessoa plena, sênior, o que é que seja, não é legal você achar que o seu código vai sempre resolver todos os problemas do mundo, ou que o seu código é espetacular. Você vai ter código lixo, você vai ter código que as pessoas vão poder chegar e te falar, cara, olha só, isso que você fez não tá legal se você tiver o processo de revisão de código, né? A gente não tem nada lá na empresa, então é um pouco difícil a gente ter esse tipo de abordagem. Mas nada te impede de você voltar um mês depois, 2 meses depois, e ler o seu código e achar o seu código horrível. Porque vai ter tempo que vão ter situações que isso vai acontecer. Então tenha isso em mente, tipo, seja aberto a você ouvir a crítica, seja aberto a você entender que outras decisões de outras pessoas com outras visões também são importantes, também são melhores do que você fez. É interessante isso. E sua memória vai falhar. E vai, com certeza. Você vai esquecer por que você fez tal coisa. Você vai esquecer por que você deixou um código não terminado, vamos por assim, né? Às vezes que a gente faz aquela função do tipo comenta até implementar. A gente nunca implementa. Você vai deixar para trás dívida técnica. Vai ter uma série de coisas que você vai achar que você vai conseguir lembrar isso. E na hora você não vai lembrar. Portanto, documente seu sistema. Documente a arquitetura, documente código, documente regra de negócio. Sua memória vai falhar, você vai esquecer por que aquele arquivo CSV é gerado com ponto e vírgula e não com vírgula. Você vai esquecer por que a data está sendo no formato dia, mês, ano e não ano, mês, dia. Você vai esquecer por que em tal lugar você tem que validar 2 vezes se uma string está em um TF8. Vão ter bizarrices que você vai se encontrar com sistemas legados que você precisa documentar. E eu grifei regras de negócio porque a gente esquece muito disso. A gente esquece que, às vezes, uma decisão, tanto na criação de uma arquitetura, ou então na decisão de abandonar uma solução e partir para uma outra,
foi feita muito mais por uma necessidade do negócio, muito mais para atender uma regra, do que simplesmente porque era a melhor solução viável. Às vezes você trabalhar, por exemplo, com um arquivo CSV ponto vírgula, ao invés de usar o tab, vírgula, quer que seja o seu separador, mas você usa o ponto vírgula porque o sistema que você está integrando, como eu dei exemplo lá em cima, ele precisa que seja ponto e vírgula. Então não foi uma decisão sua, foi uma decisão da regra de negócio que existia ou de uma nova funcionalidade que foi criada. Agora eu vou dar uma punhada, né, das coisas que eu falei aqui e tentar também falar mais de algumas coisinhas que são interessantes nessa parte mais chata de código, né, que é você trabalhar com um sistema que já existe, um sistema que você não conhece por inteiro e que talvez você nunca vai conhecer. Mas eu vou tentar resumir um pouco tudo que a gente conversou aqui e também falar um pouquinho de outras coisas não tão vitais, não tão que eu não acho que necessita, né, de aprofundamento. Primeiro, se organize. Isso é importante, mas organização é uma coisa muito individual, então é difícil falar da minha organização funcionar para você. É bem difícil isso. Não tem muito como eu fazer uma organização que não vai funcionar, que eu acho perfeita, né, porque eu trabalho para as coisas que eu faço, e ela não ser para você. E uma coisa que para mim ajuda, e eu acho que pelo menos na minha equipe, né, na equipe na qual eu trabalho, funciona, é cada um ter o seu caderninho de papel, você usar anotação, você fazer desenhos, você sair um pouco da parte eletrônica, né, de só ficar fazendo ticket no Trello, por exemplo, e você partir para uma coisa mais orgânica, não é orgânica que eu queria falar, né, mas uma coisa mais artesanal, uma coisa um pouquinho mais analógica, do que você simplesmente depender de tickets e coisas dentro de sistemas organizacionais de cooperação. De novo, não embarque no hype. Hype é muito, muito complicado. Você, sei lá, descobriu que Rust é uma linguagem maravilhosa, ou alguém antes de você descobriu que Rust é uma linguagem maravilhosa. Aí ela programou em Rust o sistema da empresa, um sistema maravilhoso, mas agora ele está dando pau numa parte crítica dele. Ninguém na equipe programa em Rust, ninguém sabe nem fazer um Oi Mundo em Rust. Não adiantou você usar uma linguagem que está começando a ter um hype, uma linguagem que é super efetiva, se a equipe, ninguém trabalha com ela. Isso vai ser dificílimo você encontrar uma mão de obra para atender aquela demanda. Claro que é muito diferente você adotar uma nova solução, mesmo que não seja uma solução já em uso, né, seja uma solução nova, mas é legal você tomar cuidado, você prestar atenção, né, tomar esse cuidado entre o que é hype e o que é realmente uma nova solução já possível de se usar em produção. Nem todo sistema precisa estar em container ou serverless. Isso entra um pouco na questão do hype, né, mas é mais uma parte de arquitetura de sistemas na parte de operação, né, de como você está colocando esse novo sistema ou o sistema antigo, ou como ele está, né, funcionando. Você não precisa pegar todo o sistema monolito e transformar ele em container. Um sistema monolito, se ele atende às demandas, se ele atende os problemas que ele se propõe, perfeito, deixa ele monolito, você não precisa separar ele e colocar em um monte de container. O mesmo vai para serverless, você não precisa usar serverless sempre que você achar que cabe. Ah não, mas tem esse site aqui que dá para fazer uma página estática e só usar a função dele de envio de formulário num serverless. Perfeito, ótimo. Isso é uma solução de serverless cabe. Agora, não, vou mudar todo o sistema de API, nossa, e colocar em serverless, vou tirar ele dos servidores e economizar, sei lá, quantos mil dinheiros. Talvez sim, talvez não. Talvez você não saiba que aquele sistema é tão usado que as chamadas para o seu serverless vai acabar ficando tão cara ou mais cara até do que o seu sistema em servidor tradicional. Então, quando você tiver isso dentro de um sistema legado, você tem que pensar muito, muito na hora de você tomar uma decisão crítica. Especialmente nesse caso, que você vai estar alterando uma arquitetura que já funciona. Você tem que lembrar que toda vez que você mexe numa arquitetura, você tem que ter todo um novo preparo para isso. Se o teu sistema hoje está em um monolito, você tem todo o monitoramento dele, você tem toda a parte de documentação feita dentro desse monolito, dentro dessa estrutura, né? E você separar isso para container, você vai estar tendo que reformular todo o seu processo. E documente tudo, sempre que possível. E lembre-se a última parte, ele já existe antes de você chegar.
Então, tipo, não esqueça disso nunca quando estiver trabalhando no sistema legado. Agradecido, era só isso tudo isso, né, que eu tinha para falar com vocês. E quem tiver perguntas pode mandar lá no Discord, vou tentar responder as coisas. Tem alguns links que eu vou passar para vocês por lá, quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais em alguns tópicos que eu levantei. Mas é isso, muito obrigado. Eu não estou te ouvindo, Vinícius, mas eu não sei se o problema é do meu lado ou não. Ah, fui eu, esqueci o microfone mudo, Show. desculpa. Acho que a gente não vai ter muitas perguntas, porque até agora não fizeram nenhuma pergunta lá no canal do Discord, mas o nosso tempo também está curto. Já está encerrando aqui, daqui a 15 minutinhos vai começar a próxima palestra. Se não me engano, é sobre software educativo, o que é e como faz, com a Débora Caroline. E, bom, é isso. Quem quiser continuar trocando uma ideia sobre software legado, o Ricardo vai estar lá no servidor do Discord. Vai estar lá no Mesa Redonda, né, Ricardo? Minha vez Agora é agora, você que isso. tá mudo. Minha vez. Vou estar lá sim. Então, beleza. Então a gente fica por aqui para não tomar muito tempo, também não acabar bagunçando a programação aqui do evento. Obrigado aí todo mundo, obrigado Ricardo pelo convite, obrigado Loiane aí pela ajuda aí na transmissão, fez toda essa parte que não apareceu aqui nessa transmissão, mas foi fundamental. Bom, é isso, acho que a gente pode ficar por aqui. Sim, concordo. Muito obrigado, pessoal da Python. Muito obrigado a todo mundo aí que ajudou a acontecer um evento nesse ano de 2020. Abraço para todo mundo.